Pessoal, a tradução do gene, daquela codificação de nucleotídeos até a cadeia de polipeptídeos, que vai constituir a proteína, é uma tradução indireta. Inicialmente, a sequência de nucleotídeos do gene, ela é transcrita, esse é o termo técnico que a gente usa, ela é transcrita em moléculas de outro tipo de ácido nucleico, que é o RNA. Então, o gene está lá na cadeia de nucleotídeos do DNA e vai ocorrer a transcrição desse gene para produzir um RNA. RNA é uma sigla para ácido ribonucleico. DNA, vocês lembram, significa ácido desoxirribonucleico. RNA não tem o desoxi, é só ribonucleico. Mas na transcrição do gene, o que é produzido é uma molécula de RNA, um tipo de molécula de RNA especial, que a gente chama de RNA-M, que é a sigla para RNA mensageiro, porque ele vai levar essa mensagem do gene até o local em que a proteína vai ser de fato sintetizada, que é o ribossomo. Então vamos lá, o que é o RNA? Assim como o DNA, o RNA é um polímero de nucleotídeos. É uma grande molécula biológica formada por vários nucleotídeos ligados uns aos outros. Mas o tipo de nucleotídeo que constitui o RNA é diferente dos nucleotídeos que constituem o DNA. O DNA era constituído por diversas unidades de desoxirribose ligadas umas às outras, cada uma delas ligadas ali a um grupo fosfato e a uma base nitrogenada. No caso do RNA, a desoxirribose nos nucleotídeos está substituída por outro tipo de açúcar, que é uma ribose. Tá? Que é um outro açúcar. Aqui. Então, aqui embaixo a gente pode ver a diferença. Aqui tem a desoxirribose, que constitui o DNA, e aqui a ribose, que é o açúcar que vai estar nos nucleotídeos do RNA. Qual é a diferença? Se a gente olhar bem olhadinho, a única diferença está aqui, ó. Esse carbono aqui, carbono 2, no DNA está ligado a um outro carbono desse lado, né? E a dois átomos de hidrogênio. No RNA, na ribose, que constitui o nucleotídeo do RNA, o carbono 2 está ligado ao carbono 1 do lado, ao carbono 3 do outro, a um átomo de hidrogênio e a um grupo aqui, OH, tá certo? Então a única diferença é que aqui tem um átomozinho de oxigênio a mais do que aqui, tá certo? Por isso que no DNA é desoxi. Desoxi significa que perdeu um oxigênio. Então a única diferença no açúcar do nucleotídeo é essa aqui. Tá? No DNA é desoxirribose, no RNA é ribose. Vocês lembram que o nucleotídeo é constituído por um açúcar ligado a um grupo fosfato e ligado a uma base nitrogenada. No DNA, o açúcar vai ser desoxirribose, no RNA vai ser ribose. Mas essa não é a única diferença. Além disso, a base nitrogenada timina não existe no RNA. No RNA ela vai estar substituída por uma outra base nitrogenada nova que se chama uracil. Então, no DNA a gente tinha citosina, timina, adenina e guanina, representada pelas primeiras letras, C, T, A, G. No RNA, a gente vai ter nucleotídeos com adenina, vai ter nucleotídeos com guanina, vai ter nucleotídeos com citosina, mas não tem esse aqui. Em vez de timina, tem o uracil, que é um outro tipo de pirimidina. Tá? A uracil, ela também se pareia por pontes de hidrogênio com a adenina, assim como a timina faria, tá certo? Então ela substitui realmente a timina nas moléculas de RNA.
Toda essa informação sobre essas pequenas diferenças do RNA para o RNA é muito importante quando a gente for ver como ocorre a expressão gênica. Outra característica do RNA é que enquanto o DNA é uma estrutura em dupla hélice com duas fitas, duas cadeias de nucleotídeos complementares, né, que separeiam, o RNA é uma cadeia única. Então, olha aqui do lado. Aqui tem o DNA, formado pelos 4 nucleotídeos, pareando uma fita com a outra, tá certo? No RNA é uma fita única, com esses nucleotídeos, lembrem aqui que tem o uracil em vez da timina, e não tem uma outra fita complementar pareando aqui. Então, essas diferenças químicas são muito importantes de lembrar entre RNA e DNA, ok? Então, sabendo essas diferenças, agora a gente pode finalmente falar como ocorre a transcrição do RNA. A proteína mais importante no processo de transcrição de um gene se chama RNA polimerase. Se vocês prestarem atenção no nome, ele já diz o que ela faz. Ela cria um polímero de RNA, ou seja, um polímero de nucleotídeos em fita simples, cujos açúcares são ribose, para constituir um RNA. O RNA ele é sintetizado como uma sequência de nucleotídeos complementar à sequência do gene no DNA. No trecho de DNA, quando a gente tem então uma sequência, por exemplo, botei aqui um exemplo, ATCG, no RNA ele vai ser sintetizado com os nucleotídeos complementares. Complementar à adenina vai ser, no RNA, o uracil. Complementar ao T vai ser o A, ao C vai ser o G e ao G vai ser o C. Essa é a complementariedade. Com a diferença de que o U está substituindo o T, o resto é aquele pareamento normal que já existia no DNA. A transcrição do RNA ocorre sempre no sentido 5' 3'. Se vocês forem ver lá, a estrutura química do DNA, ele tinha uma ponta 3', uma ponta 5'. A sequência de nucleotídeos que marca o início da transcrição recebe o nome de região promotora. E a sequência que marca o final da transcrição recebe o nome de sequência de término. Nessa animaçãozinha que está aqui embaixo, a gente tem aqui uma região promotora que está chamada de Tata Box. Enfim, não importa o nome. É uma região promotora. A proteína RNA polimerase reconhece essa região, ela fica lá vistoriando, né, vigiando o DNA, percorrendo ele. Quando encontra uma região promotora, ela se liga ao DNA e, um pouquinho à frente, começa a fazer a transcrição. Como? Pegando nucleotídeos de RNA que estão ali em volta, pareando, usando como molde, para saber a ordem dos nucleotídeos, ela usa como molde a sequência de nucleotídeos do DNA. Ficou complicado? Vamos olhar de outra forma, então. Olha, o DNA está aqui, dupla fita, abriu aqui um espaço, tá? Em uma determinada região onde está o gene, foi desfeito o pareamento entre as duas fitas complementares do DNA, se ligou aqui uma proteína, a RNA polimerase, e começou a sintetizar uma fita simples de RNA, usando como molde a sequência de nucleotídeos que estava no DNA. Olhando aqui nessa ampliação, olha só, sequência de nucleotídeos no DNA estava assim, ó, ATGCC, TATGC. Ok? Você vê que tem complementar aqui na outra fita de DNA. A RNA polimerase vai sintetizar um RNA pareando nucleotídeos com essa fita aqui. Então, com A vai parear o U. Com T, o A. Com G, C. Com C, o G. E vai criando a fita. Tá certo? Então, aqui a gente tem a sequência complementar do RNA, complementar a sequência do gene. E é assim que ocorre
a transcrição do RNA mensageiro, que vai levar então essa mensagem do gene. Por que precisa dessa etapa intermediária entre gene e proteína? Uma questão muito simples. Especialmente nos eucariotos, é muito fácil de entender essa necessidade, porque o DNA está lá dentro do núcleo, separado do resto da célula. Enquanto os ribossomos, que são as organelas que vão sintetizar as proteínas, estão do lado de fora do núcleo. Então você precisa do RNA para levar essa informação ali do núcleo para a região externa, para o citoplasma ou para o retículo endoplasmático rugoso que tem ali ribossomos aderidos a ele. Nos organismos eucariotos, cada gene é formado por dois tipos de região. Regiões que a gente chama de exon, que são regiões codificantes de aminoácido, que efetivamente têm uma informação para a cadeia de aminoácido na proteína, e regiões que a gente chama de introns, que são regiões não codificantes. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem o DNA, isso é um exemplo de um gene, tá? Um único gene. Ele tem regiões que são exon, regiões que são intron entre os exons. Então tem o primeiro exon, aí um intron, um segundo exon, outro intron, terceiro exon, outro intron, quarto exon, outro intron e o quinto exon. Tá? Então, intron é mais ou menos aquela coisa que está dentro ali, que está entre um exon e outro. Ok? O RNA transcrito vem com essa sequência de exons e introns complementar ali, tá mesmo igualzinho. Mas antes desse RNA ser lido pelo ribossomo para efetivamente ocorrer a síntese da proteína, ocorre um processo de retirada do intron desse RNA. Tá? Os introns eles não vão levar informação para a codificação de proteína e eles são excluídos do RNA. Então, o RNA transcrito ele passa por um processo de maturação em que os introns são retirados. E olha como é que ele fica. Os exons apenas e ligados diretamente um ao outro. Tá? Então, após a transcrição, ocorre um processo, o processamento do RNA transcrito. Em inglês, esse processamento recebe o nome de splicing. E os introns são removidos, restando apenas os exons ligados diretamente uns aos outros. Vocês podem achar que isso é apenas um detalhe, uma besteira. Poderia ser, se não fosse por algo muito especial que ocorre graças a esses introns nas células de eucariotos. O que é? O processamento desse RNA transcrito ele pode ocorrer de formas variáveis. Então, em alguns tipos celulares, um ou mais exons podem ser removidos juntos com os introns, enquanto outros tipos celulares isso pode não ocorrer. Também é possível que os exons sejam remontados em posições alternativas. Tanto em um caso quanto o outro, a gente chama esse processamento alternativo do RNA mensageiro ou splicing alternativo. Então vamos dar uma olhada numa imagenzinha. Começa aqui, olha. Aqui a gente está representado um único gene, lá na sequência do DNA. As partes coloridas são os exons, a linhazinha preta entre elas são os introns. Bom, ocorre a transcrição do RNA e depois os introns precisam ser removidos. Mas no processamento alternativo, ou no splicing alternativo do RNA mensageiro, essa remoção permite a remontagem dos exons de diversas formas alternativas. Então aqui a gente tem um splicing bem simples, né? Um processamento bem simples. Simplesmente retirou os introns e colocou os exons na ordem que eles estavam no DNA. Isso fez um RNA mensageiro com os exons ali, um seguido do outro. A gente pode ter um processamento com um salto de um exon. Então aqui, além de tirar os introns, ele retirou junto esse exon amarelo. Quando montou, ficou um RNA menorzinho. Aqui a gente pode ter que
caso de exons mutuamente exclusivos. Então, você pode tirar o amarelo ou tirou o verde, ficou o amarelo, ou tirar o amarelo e ficar o verde. A gente pode ter a retirada de metade de um exon junto com um intron, ficando menorzinha aqui a sequência do verde. A mesma coisa aconteceu aqui no amarelo. Cada tipo de processamento desse tem o seu nomezinho, não é preciso memorizar isso, lembrar. Só para vocês terem uma ideia de como pode acontecer de diversas formas, né? Esse processamento do transcrito do RNA para o RNA mensageiro maduro. Você pode ter a montagem dos exons, montar aqui em uma ordem diferente, né? Botar o amarelo aqui antes do verde. E isso acaba com aquela ideia de um gene, uma proteína, porque um único gene no DNA, depois do transcrito, quando ocorre o processamento, ou splicing, do RNA mensageiro, ele pode dar origem a vários RNAs mensageiros diferentes a partir de um único gene. E cada RNA mensageiro diferente desse vai levar a informação para a síntese de uma cadeia de polipeptídeo distinta e que, portanto, fará parte de proteínas distintas. E é dessa forma que um único gene pode dar origem a diversas proteínas diferentes. Então, da mesma forma como a gente falou antes, tem proteínas que precisam de vários genes para formá-la, também o gene pode formar várias proteínas diferentes. Combinando essas duas capacidades do nosso código genético, é que a gente consegue produzir uma quantidade enorme de proteínas sem necessariamente ter o mesmo número de genes no nosso genoma. Então pode ter uma economia ali de espaço no genoma, embora o nosso genoma seja bastante grande, tenha milhões de genes. Mas para produzir cada proteína, se não fosse essa habilidade do splice alternativo, teríamos que ter um genoma ainda maior. Então, um único gene pode dar origem a diversos tipos de RNA mensageiro que conterão informação para a síntese de proteínas distintas.